Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez juntos, é a devocional de hoje, dia 16 de junho de 2020. Vamos mais uma vez orar, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, amém? Quero pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura do segundo livro de Reis, no capítulo 9. Nós vamos ler os versículos de 30 a 37. Segundo a Reis 9, versículos de 30 e 37. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ouviu a respeito, e ela pintou a face, e ataviou a cabeça, e olhou por uma janela. E quando Jeú entrou pelo portão, ela disse: Teve paz que matou a seu senhor? E ele levantou a sua face em direção à janela e disse: Quem está do meu lado? Quem? E ali olhavam para ele 2 ou 3 eunucos. E ele disse: Lançai-a abaixo. Assim eles a lançaram abaixo, e parte do seu sangue foi respingada na parede e nos cavalos, e ele calcou-a sobre os seus pés. E quando ele havia entrado, ele comeu e bebeu, e disse: Ide e vede agora esta mulher maldita, e sepultai-a, porque ela é filha de um rei. E eles foram sepultá-la, mas dela não encontraram nada além da caveira, e os pés e as palmas das suas mãos. Pelo que retornaram e contaram-lhe, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual ele falou pelo seu servo Elias, o tisbita, dizendo: Na porção de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e a carcaça de Jezabel será como esterco sobre a face do campo da porção de Jezreel, de modo que não dirão: Esta é Jezabel. Amém. Irmãos, esse trecho do livro de Reis nos conta a história da morte de Jezabel. Jezabel foi mulher do rei Acabe. Acabe era rei sobre o povo de Israel, né, do reino do norte. E Jezabel, Acabe se casou com Jezabel, que não era do povo de Deus e que era de uma outra nação e que era adoradora do deus Baal. E foi então Jezabel que influenciou Acabe e trouxe para dentro do povo de Israel, da cultura do povo de Israel, a adoração a Baal, a negação ao Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. Ela incitou o rei Acabe, seu marido, a perseguir os profetas do Senhor, entre eles Elias. E Jezabel e Acabe fizeram muitas maldades de toda a natureza, inclusive contra os profetas do Senhor e contra o povo de Israel de uma maneira geral. E por isso, por esse motivo, Deus então um dia falou a Elias sobre o castigo que ele então imporia a Jezabel e a Acabe. Isso está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 21. E aqui a gente vê então aquela profecia que Deus deu para Elias sobre Jezabel se cumprindo. A morte de Jezabel, que cai de uma janela e a sua carne é então comida pelos cães. Mas o que nós podemos aprender com isso? Qual é a lição que nós podemos tirar da história de Jezabel? Irmãos, nessa noite eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: quando Deus perde a paciência. Porque às vezes a gente imagina que as pessoas vão viver as suas vidas sempre despreocupadamente, fazendo aquilo que lhes apraz, e que Deus não está vendo, que Deus está alheio a essa situação, ou que ele nunca vai tomar nenhuma providência. Existe até um versículo lá em Provérbios que diz o seguinte: que as pessoas, o coração das pessoas, como imaginam que elas não vão ter então a recompensa do mal que fazem, elas estão prontas a fazer o mal. E muitas vezes nós também pensamos que é assim, que nós podemos viver a nossa vida da maneira como nós achamos e que nós podemos fazer aquilo que nós queremos e que Deus simplesmente vai tolerar tudo que nós fazemos porque Ele é amor, porque Ele é justiça, porque Ele é benignidade, porque Ele é bondade, porque Ele é mansidão. Mas a Bíblia nos dá diversos exemplos de que Deus também tem um limite e que um dia Ele diz basta para algumas coisas. Nós não devemos, irmãos, brincar com Deus, porque Deus não brinca conosco. Isso é uma coisa muito séria. Lá em Hebreus 10:31, a Bíblia diz que cair nas mãos do Deus vivo é uma coisa horrenda. Ou seja, se tornar então um elemento da justiça de Deus, da ira de Deus, é uma coisa horrível.
A Bíblia diz lá em Êxodo 25, em Deuteronômio 6,15, em João 2,17, em 2 Coríntios 11:2, que Deus é um Deus zeloso. É aquele Deus que é preocupado com a qualidade das coisas e com a maneira como nós fazemos as coisas e como nós vivemos a nossa vida, principalmente quando nós nos dispomos a fazer o trabalho dele. Ele é zeloso com os seus mandamentos, ele é zeloso com o seu reino, ele é zeloso com aquelas coisas que são suas, é zeloso com as nossas vidas. A gente tem que lembrar que Deus é bom, ele é compassivo, mas ele também é justo e ele é reto. Deus é paciente, é misericordioso, é longânimo, mas ele também tem um limite. E ele tem uma hora em que ele diz, então, basta. Lá em Provérbios 29:1, a Bíblia diz que o homem que muitas vezes endurece a cerviz será quebrado sem que haja cura, ou seja, aquele homem que teima em não se corrigir, que ouve a palavra de Deus e não reage, aquele homem que tem o seu coração endurecido pela sua vontade inflexível, a Bíblia fala que Deus vai quebrar ele de uma maneira que não vai ter cura, que não vai ter solução. Então são exemplos na Bíblia, são raros, né? Porque Deus sempre está demonstrando graça, misericórdia, longanimidade, paciência, porque Deus sabe da nossa condição imperfeita, porque Ele sabe que nós somos pó, e Ele está sempre pronto para perdoar, para esquecer, para restabelecer, para reestruturar, para fortalecer. Mas existem alguns exemplos na Bíblia quando Deus disse basta. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Deus então disse basta para a impiedade daquela cidade, para as coisas que aconteciam ali, para os pecados daquele povo. O povo não se arrependia, não se voltava para o Senhor, cada vez pior, cheio de violência, cheio de imoralidade. Então Deus disse basta e destruiu Sodoma e Gomorra. O rei Herodes Agripa I, que a Bíblia diz que ele irritou a Deus de uma tal maneira que um dia um anjo feriu ele e ele morreu sendo comido por vermes dentro dele, né? Ele foi comido por vermes. Deus disse basta para aquele rei, para as maldades que ele fazia contra o povo. Outro exemplo é a nação de Judá, e isso está lá em 2 Crônicas 36, quando Deus então acaba com a nação de Judá por causa do coração duro daquele povo. E esse exemplo de Jezabel e Acabe, então Deus deu várias chances para eles, mas eles se tornaram pessoas cada vez piores, até o momento em que Deus disse basta. Então o que a gente pode lembrar dessa história toda? Que a paciência de Deus tem limites, e ninguém sabe qual é o limite. Quando a gente olha para o nosso mundo, a gente tem essa clara visão com o entendimento da palavra de Deus, de que a paciência de Deus com os homens está chegando ao fim. Porque o evangelho tem sido pregado, a palavra de Deus tem sido anunciada e as pessoas estão fazendo de conta que não escutam. As pessoas estão se desviando por caminhos e estão se tornando cada vez piores. A gente vê um aumento da violência, a gente vê um aumento da maldade, as pessoas estão cada dia mais longe do Senhor e a gente vê que a paciência de Deus com as pessoas também está chegando ao fim. Deus é preciso e Ele então, em sua graciosa paciência e misericórdia, Ele sempre espera a nossa obediência. Mas quando as pessoas começam a agir assim, aleatoriamente, se tornando cada vez piores, achando que Deus está alheio, então o que Deus faz? Chega um momento que Deus diz basta. E nós sabemos que isso é verdade, sabe por quê? Porque já está escrito que o mal vai ter um fim, já está determinado, nós não sabemos quando, nós não sabemos o dia, o limite da paciência do Senhor, mas já está escrito que vai chegar um dia em que Deus vai fazer então justiça contra cada pessoa, contra cada cidade, contra cada nação, contra a humanidade. E nós devemos lembrar que longanimidade é uma característica de Deus, mas isso não significa sempre inimidade. Deus é longânimo, Ele demora a se irar, Ele demora a fazer justiça, porque Ele espera sempre o arrependimento das pessoas, mas isso não vai durar para sempre. Um dia Ele vai trazer a justiça, Ele vai trazer então a destruição definitiva do mal, e esse dia já está contado, ele já está escrito. E uma segunda coisa que nós devemos lembrar é que Deus sempre cumpre a sua promessa e ninguém impede isso. Ele disse para Acabe e para Jezabel o que iria acontecer com eles e aconteceu.
Jezabel e Acabe, eles eram poderosos, eles eram intimidadores, eles eram pecadores, controladores. Aos olhos dos homens, eles eram quase invencíveis, mas eles foram incapazes de evitar o seu próprio julgamento e a sua condenação por parte de Deus. E isso também aconteceu com o rei Belsazar, que trouxe lá tudo da casa do Senhor e resolveu então fazer um banquete, contrariando os ensinamentos de Deus e profanando a casa do Senhor. E Deus, na mesma hora, perdeu a paciência e disse para ele: olha, você foi pesado na balança e você foi achado em falta. Essa noite mesmo eu vou acabar com a sua vida. Então não existe nada que possa impedir o cumprimento das promessas de Deus. E quando nós somos servos de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quando nós nos recusamos a ouvir a voz de Deus e continuamos vivendo no pecado, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, depois de termos assumido um compromisso com o nosso Deus, quando nós então não deixamos o Espírito Santo de Deus atuar nas nossas vidas, nós não vamos deixar de ser salvos, mas Deus vai nos corrigir. Deus vai nos corrigir porque Ele é justiça. A ferramenta mais afiada do diabo nas nossas vidas, irmãos, chama-se protelação. Às vezes você tem um pecado, às vezes tem uma coisa na sua vida que você precisa corrigir e você sabe disso, mas você tem protelado isso. Então fique esperto, porque Deus corrige, a Bíblia fala que Ele corrige aquele que ama. A paciência dele não vai durar para sempre com você, porque você é salvo também não. Ele espera a sua obediência, e se você não é capaz de obedecer, um dia Ele vai então te corrigir, te disciplinar, né? E com aqueles que são perdidos, um dia a paciência de Deus também vai acabar, porque as pessoas estão ouvindo o Evangelho, estão ouvindo, mas estão fazendo de conta que não é com elas, procurando sempre aquilo que satisfaz a sua vida e nunca aquilo que satisfaz o Senhor, procurando meios fáceis de se salvarem, outras maneiras de irem para o céu sem ser pelo sacrifício de Jesus Cristo. E um dia então Deus vai trazer a sua justiça. A gente tem que lembrar que Ele sempre ganha no final. Deus sempre vence. O mal vai ser vencido pelo Senhor Jesus. Ele vai fazer justiça. Nós não sabemos quando, mas Ele vai. Então nós temos que estar prontos. Nós temos que estar atentos. Nós temos que vigiar e estar prontos para o dia em que o Senhor Jesus então vai nos chamar para prestar contas da nossa vida diante dEle. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que mude as nossas vidas, que transforme os nossos corações, que não nos deixe então nos tornar procrastinadores daquilo que Ele nos manda fazer, relapsos. A Bíblia fala que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê esse vigor, essa alegria, essa disposição para fazer a obra do Senhor, para levar o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Vamos pedir a Deus também que toque no coração dessas pessoas que ainda não conhecem Ele, né? Essas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, nossos amigos e familiares não crentes, porque como nós acabamos de ver, um dia a justiça vai chegar e essas pessoas então não vão ter mais oportunidade. Então vamos orar por elas e vamos orar também pelos nossos irmãos e amigos que estão com Covid. A família da Sara continua passando por momentos muito difíceis. A irmã Welson pediu por 2 amigos, a irmã Kellen pediu por um amigo, né? Então muitas pessoas, a minha tia Tereza lá em Porá, né, a família dela, da Cidinha, do Rosiron, vamos orar por essas pessoas, vamos pedir a misericórdia de Deus para cada uma delas. Vamos orar também pela irmã Maria de Fátima, sua saúde, sua família. Vamos orar também pelos nossos irmãos que trabalham viajando, como o irmão José Ailton, pelo irmão Feliciano, pela Sueli, pela família da Albiana que tem nos acompanhado. Vamos orar por essas pessoas e por todas as famílias da igreja, por aqueles irmãos que estão precisando de trabalho, por aqueles irmãos que estão enfrentando qualquer outro tipo de dificuldade, de enfermidade. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, o Senhor que é um Deus de graça e de misericórdia, mas também de justiça e de retidão. Senhor, nesse instante nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e nós queremos que nesse instante o Teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe em nós. Ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau e nos livra, ó Deus, de tudo aquilo que não é da Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, nós não queremos, ó Deus, viver pecando. Nós não queremos, ó Deus, nos submeter a
o pecado, as coisas que não te agradam, mas nós queremos cada dia mais estar firmes no Senhor. Ó Deus, nos ajuda a fazer a tua vontade, nos ajuda, ó Deus, a abandonar aquilo que não vem do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, não nos deixa cultivar o pecado conosco, mas nos ajuda a andar em retidão. Ó Deus, que possamos colocar diante do Senhor as nossas vidas com sinceridade, para que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não é do Senhor e que não é da tua vontade. Senhor Deus, naquilo que nós temos falhado contra o Senhor, nos perdoa, ó Deus, e nos ajuda, nos muda, nos transforma, reveste as nossas vidas com o teu Santo Espírito. Ó Deus, e aquelas nossos familiares, aqueles nossos amigos, ó Deus, que ainda não conhecem o Senhor. Ó Deus, que o teu Santo Espírito possa incomodá-los a respeito da necessidade de fazer um compromisso verdadeiro contigo, porque um dia o Senhor, ó Deus, virá fazer justiça, um dia o Senhor chamará cada um de nós, e nesse dia nossa oportunidade vai ter acabado, ó Deus, a nossa chance vai ter acabado. Então, ó Deus, que o Senhor possa tocar nesses corações enquanto ainda é tempo, e que eles possam se render aos seus pés, e que o Evangelho possa fazer a diferença na vida deles, que o teu Santo Espírito possa converter os seus corações e mudar o seu entendimento. Ó Deus, nós te pedimos nesse instante pela irmã Maria de Fátima, pela sua família, pelo irmão Tim, pela sua família. Ó Deus, te pedimos pela irmã Lorena, ó Deus, seu esposo, irmão Elcio, seu esposo, irmã Roseli, o seu esposo. Ó Deus, te pedimos pela família da irmã Helenita. Ó Deus, te pedimos pelos pais das nossas crianças e adolescentes que ainda não são crentes, pelo esposo da irmã Vanessa, por quem ela também tem pedido. Ó Deus, por essas pessoas que precisam, ó Deus, muito conhecer o Senhor e aceitar o Senhor como Salvador. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. A família da irmã Marli, porque ela tem pedido sempre também. Ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas. A família da irmã Áurea. Ó Deus, todas as famílias dos teus servos que os teus servos têm colocado diante do Senhor, os filhos do irmão Weber e todas as pessoas que precisam, ó Deus, voltar para o Senhor, que precisam se converter ao Senhor. Senhor Deus, também nós queremos te pedir nesse instante pelas famílias onde tem idosos, enfermos na nossa igreja. Ó Deus, que a tua mão de poder venha sobre esses irmãos nesse instante. Ó Deus, que essas famílias sejam fortalecidas pelo Senhor e que o Senhor traga cura na vida da irmã Conceição, na vida da irmã Sandra, na vida da irmã Helenita, na vida da irmã Lucineide, na vida do pastor, na vida da irmã Marli, na vida da irmã Maria de Fátima. Ó Deus, traz cura para essas irmãs, para essas famílias. Ó Deus, e aqueles que estão com Covid nesse instante, os amigos dos nossos irmãos por quem eles têm pedido, ó Deus, a família da Sara, ó Deus, vem com a tua mão de poder sobre essas vidas. O Senhor é o Deus da cura e nós sabemos disso. Então, ó Deus, vem com o poder do teu Espírito, consola aqueles que estão enlutados, ó Deus, tem misericórdia dessas famílias também, tem misericórdia, ó Deus, das famílias que estão precisando de trabalho. Ó Deus, nós te pedimos nesse instante, ó Deus, que o Senhor venha abençoar aquelas famílias que já estão passando por dificuldades financeiras, que estão perdendo seus empregos, aquelas pessoas que não sabem como se sustentarão. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus da provisão e nós sabemos que o Senhor vai fazer um milagre nessas famílias e nessas vidas. Te pedimos também pela irmã Nilza, pela sua saúde, pela irmã Cristiane, pela sua família. Ó Deus, por cada família da igreja, irmã Lívia, irmã Cleide, irmão José Ailton, que está sempre viajando, a sua família. Ó Deus, são os nossos irmãos queridos, a quem nós amamos. Ó Deus, nós colocamos a nossa igreja diante do Senhor nesse momento, para que o Senhor faça então, ó Deus, uma obra em cada família, em cada vida, porque o Senhor conhece melhor do que nós cada necessidade. Senhor Deus, também queremos nesse instante, ó Deus, colocar diante do Senhor o nosso Brasil e o nosso mundo tão sofrido e tão, ó Deus, afligido por essa enfermidade. Ó Deus, tem misericórdia de nós, abrevia o nosso tempo
tempo de angústia, ó Deus, mas também que possamos saber usar as nossas oportunidades para transmitir a tua mensagem nesse tempo, para trazer o conforto do teu Espírito, para falar de Jesus às pessoas. Ó Deus, abençoa cada um de nós, nos livra daquilo que não te agrada. Ó Deus, nos enche com o teu Santo Espírito e nos capacita a levar a tua mensagem, a falar do Senhor, a estar com o Senhor. Queremos te agradecer também nesta noite pela vida da irmã Keide, da irmã Valdívia, que fizeram aniversário nos dias de ontem e hoje. Que o Senhor possa estar abençoando as tuas servas. Ó Deus, te pedimos também pela irmã Welsa, irmã Silvia, que farão aniversário ainda essa semana. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, onde eles estiverem, guardando e protegendo com o teu poder. Nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos. Bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom, é misericordioso, é longânimo, é justo, é perfeito, é cheio de retidão. Ó Deus, toda a glória, toda a honra, todo louvor sejam dados ao Senhor. Nós oramos no nome amado de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, abençoe você, abençoe a sua família. Continue orando e meditando na palavra do Senhor, para que o Senhor possa então se agradar de você e abençoar a sua vida. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com
passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai